Zao Zao é um fenômeno da internet, com milhões de visualizações no YouTube e TikTok. A cada vídeo que você assiste, começa a perceber que algo está errado. Você tem a impressão de que Zao está sendo usada, abusada e intimidada para obter exposição, principalmente do que parece ser a sua própria família. Agora, a outra pessoa, aparentemente um parente, está rindo enquanto faz isso, então pode ser considerado uma encenação onde Zao finge estar irritada. E existem vídeos que parecem roteirizados e planejados, onde Zhao também parece estar ciente do que está acontecendo. Mas também existem inúmeros vídeos que não parecem encenados de forma alguma. Às vezes, Zhao até se torna físico, tentando atacar pessoas que a ridicularizam. Outros comentários também indicam que as pessoas se sentem mal com o tratamento dado a ela, sugerindo que não é uma ação para chamar a atenção, mas sim um aproveitamento dela, ao menos em alguns vídeos. Segundo pessoas na internet, Zhao sofre de nanismo primordial e formas de deficiência intelectual. Não está claro qual é a idade dela. As idades vão de 14 a 36 anos. Zhao construiu sua plataforma inicialmente em sites de mídia social chineses. Com a crescente popularidade, ela migraria para plataformas mais ocidentais, com conteúdo postado de forma cruzada. Não houve muitas discussões sobre Zhao nas principais redes sociais ocidentais, mas algumas postagens no Reddit abordaram o assunto. Zhao, alguém mais ouviu falar dela? Ela parece ser 33 anos com deficiência que tem viralizado recentemente. Ela tem sofrido racismo, com pessoas ameaçando agredi-la fisicamente e sendo terríveis com ela. Aparentemente, os pais dela estão abusando dela. Tradutores afirmaram que ela pediu várias vezes para pararem de filmar. Ela aparenta estar angustiada ou chateada em todos os vídeos. Parece que ela está sendo provocada. Houve até um vídeo onde a colocaram em sacos de lixo e giraram. Mas as pessoas estão ocupadas demais zombando dela para se importar. Honestamente, não tenho certeza do que posso mostrar aqui porque certos vídeos são casos claros de bullying, mesmo que nas descrições diga que nenhum dano foi causado. A maioria dos comentários pede para o homem deixar Zhao em paz. O último vídeo foi carregado em 12 de dezembro do ano passado. Isso fez com que alegassem a morte de Zhao, mas não há evidências para tal. Após os boatos, Zhao retomou os uploads e continua até hoje. Não se sabe se ela está sendo manipulada pelos parentes ou se tem consciência do que acontece. Apenas um lembrete rápido, se você está curtindo o vídeo até agora, não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro. Nas redes sociais, Matthew Laney destaca-se como uma figura proeminente, apresentando-se como um especialista médico no TikTok. Laney, vestido profissionalmente e filmando em hospitais, conquistou um público significativo ao supostamente oferecer conselhos sobre vírus da imunodeficiência humana e síndrome da imunodeficiência adquirida. Porém, sua fachada ruiu quando Laney foi preso tentando entrar em um hospital de Joanesburgo, vestido com equipamentos médicos. O lançamento posterior do vídeo viral mostrando sua prisão caótica, com Laney protestando sua inocência em meio ao tumulto, gerou debates sobre a legalidade de suas ações e a prevalência de médicos fraudulentos na África do Sul. Não, todos devem sair. Por que pular no ralo? Eu não pulei. Eu não fui a única que não pulou. Eu não fiz. Liguei do banheiro, não pulei. Quem se importa, tudo bem. Dá um... Tudo bem. Não. Apesar... Apesar de não ter qualificações e experiência para dar conselhos médicos precisos, o carisma de Laney e sua interpretação convincente reuniram milhões de visualizações e dezenas de milhares de seguidores que confiaram em sua suposta expertise. Olhando para trás, é engraçado como ele se esforçava como esse cara tipo especialista, ele realmente estava se alimentando disso. Então ela foi transferida, encaminhada ontem da clínica com uma apendicite aguda, depois foi marcada para o teatro, mas eu a examinei novamente, fiz um ultrassom e então o apêndice dela está perfeitamente bem. Entretanto, ela tem uma inflamação na vesícula biliar, o que indica um prognóstico de colacistite aguda. Além disso, Lenny Zeresh mentiu sobre a supervisão de conteúdo online, especialmente em regiões onde fraudes podem passar despercebidas. Para coisas tão importantes como conselhos médicos, as pessoas devem ser certificadas para fazer este tipo de conteúdo, e precisa haver medidas mais rígidas para combater esse tipo de comportamento enganoso.
No YouTube, por exemplo, às vezes há uma etiqueta abaixo do vídeo confirmando que as pessoas são médicos ou especialistas certificados. Lenny afirmou que recebeu um diploma médico da Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo. A instituição negou a alegação. Ele mentiu para as autoridades quando questionado, fornecendo um nome falso de um interno médico de segundo ano de um hospital. Mentira após mentira. Acho que é bem apropriado, já que ele fingiu toda a sua persona online. Surpreendentemente, de acordo com o Ministério da Saúde, este é apenas um dos 124 casos de prisões deste tipo na África do Sul. Isso é um problema disseminado que aflige o país. A prisão de Lenny levantou questões sobre a confiabilidade das informações nas mídias sociais e a responsabilidade de criadores e consumidores em distinguir fato de ficção. Luke Rockwell, conhecido como o professor de inglês do TikTok, sofreu um grande revés ao ser preso na Tailândia em 3 de setembro de 2023. A prisão ocorreu após acusações de atividade sexual com uma menor de 16 anos. Apesar da grande quantidade de seguidores no TikTok, com mais de 1,3 milhão, as ações de Rockwell causam controvérsia ao desafiar limites legais e normas culturais. E ela estava segurando sua barriga, reclamando da dor nessa área. Continuei fazendo perguntas até ela me contar sobre esse homem que ela chamava de Professor Luke. Minha filha disse que, na primeira vez que eles tiveram relações sexuais, o Professor Luke usou proteção, mas depois ele não usou mais, ela confiava nele. O Professor Luke pediu que ela mantivesse segredo até seus 18 anos. Ele disse à minha filha que a amava e permitiria que ela fosse morar com ele quando ela não fosse mais menor de idade. Mesmo com a idade legal de consentimento na Tailândia sendo 15 anos, houve debate nas redes sociais sobre a responsabilidade de Rockwell, gerando opiniões diversas. Rockwell alcançou a fama por tornar o aprendizado de inglês envolvente e acessível. Através de narrativas criativas, interpretações de papéis e desafios linguísticos, ele ajudou os espectadores a aprimorarem suas habilidades linguísticas e cultivou um forte senso de comunidade entre seus seguidores. Não percebi até me mudar para a Tailândia o quanto eu odeio os tailandeses. Eles são quentes demais para usar no pescoço. Ele trabalhava em escolas cristãs privadas na Tailândia. Ele enviou uma mensagem direta para uma garota de 16 anos no Instagram, e rapidamente iniciaram um relacionamento romântico. Luke, aos 29 anos, claramente detinha uma posição de autoridade na época. Por exemplo, na Alemanha, a idade de consentimento é de 14 anos. Mas se você abusar da sua posição, por exemplo, como professor, treinador, mentor, etc., para namorar alguém que tem 14 anos, isso constituiria uma ofensa legal. Luke pode ter temido que isso também se aplicasse a ele, já que pediu à menina para manter o relacionamento em segredo até ela completar 18 anos. A menina manteve segredo na maior parte do tempo, mas tudo foi exposto quando foi diagnosticada com clamídia e gonorreia no médico, supostamente contraídas após o relacionamento com Luke. Você poderia dizer que essa não é uma prova concreta do relacionamento. Embora isso seja verdade, Luke fez um bom trabalho se expondo, pois filmou seu relacionamento com ela, o que é definitivamente contra a lei e caracteriza a produção de pornografia infantil. A polícia montou uma operação e o prendeu. Suas redes sociais são privadas, mas havia um clipe bastante apropriado em retrospecto. A maioridade nos Estados Unidos é 18 anos. Na Alemanha é de 14 anos. Kimberly May Polochek, que usava o nome CutieFox91 no TikTok, era uma TikToker relativamente pequena, mas ela postava muito. Os primeiros TikToks dela eram da família, principalmente crianças ou os constrangedores de sempre. Eu sou preguiçosa, eu sou legal, eu domino a escola. Você pode achar que sou gorda, você pode achar que sou preguiçosa, estou apenas sendo eu, então você não me afeta. Apenas olhando para a conta dela, realmente não há nada de suspeito. A parte mais repugnante era o comportamento dela offline. Em meados de 2022, Kimberly foi detida depois que o Departamento de Polícia de Portsmouth recebeu uma denúncia preocupante de um cidadão sobre um possível assalto envolvendo um menor. Os investigadores informaram que identificaram a vítima e contataram seus pais. Quando questionados sobre o assalto, os pais disseram desconhecer qualquer incidente envolvendo o filho. Os pais da vítima disseram aos investigadores que acreditavam que seu filho de 12 anos havia dormido na casa de um amigo na noite anterior. Quando a polícia chegou à casa de Kimberly, ela foi presa rapidamente e o menino foi encontrado dormindo no apartamento.
Enquanto o marido de Kimberly estava no trabalho, ela teria relações sexuais com o menino e permitiria que ele fumasse maconha. Interessante notar também que antes de ser presa, ela acabou de recuperar seus filhos pequenos dos serviços de proteção à criança. A fonte supostamente disse que o conselho tutelar monitorou o casal por mais de 1 ano e que agora as crianças permanecerão em casa com o pai. Ela até fez uma postagem sobre isso na sua conta do Facebook. Algumas postagens no Facebook dela eram alarmantes, como esta: "Esta casa fica tão silenciosa quando você se vai. Pensamentos sobre nós estão presos em minha mente. Não consigo viver sem você. Espero que um dia eu consiga ver seu rosto sorridente novamente." Essa mensagem pode ser entendida de ambas as maneiras. Ela pode estar se referindo aos próprios filhos ou àquele garoto com quem foi vista. Ela também citou: "Por favor, não se envolva na vida dos meus filhos e os trate como família antes de serem levados, e depois que os recuperarmos, não queira ter nada a ver com eles." Não está claro a que ela se refere, mas parece ser uma disputa familiar. Um juiz fixou sua fiança em $400 mil e ela permanece presa até sua audiência no tribunal, que ainda não aconteceu. Isso está mais para o lado misterioso do que verdadeiramente sombrio ou perturbador. Cody Randall, um advogado que se mudou para um complexo de apartamentos em Atlanta em 2021, se viu envolvido em um mistério da vida real. Tudo começou de forma inocente com panfletos de um restaurante chinês espalhados pelas portas do prédio. Algo estranho está ocorrendo no meu complexo de apartamentos. Dizem que o prédio está cheio, mas nunca vejo ninguém por aqui. Agora vamos falar sobre cardápios chineses. Eu vi o cara colocar esses aí na sexta-feira. Agora é domingo. Você afirma que as pessoas moram aqui, mas ninguém no meu andar entrou ou saiu do prédio nos últimos 3 dias. Dias passaram sem remoção. Cody, percebendo a anormalidade, cunhou a situação como Menugate e documentou-a, despertando interesse generalizado. A playlist TikTok de Cody viralizou, alcançando 1,5 milhão de views em poucos dias. Cody comprou um prédio de apartamentos que os vendedores afirmaram estar cheio, com centenas de pessoas. No entanto, depois de morar lá por um tempo, ele percebeu que não havia ninguém no local. Apesar de poder ter forjado isso facilmente, o próximo trecho foi bem mais convincente. A situação se tornou sinistra à medida que Cody investigava o mistério. Ao explorar o estacionamento, ele encontrou inúmeros carros abandonados e empoeirados, levantando suspeitas sobre a real ocupação do complexo supostamente movimentado. Há mais carros aqui do que apartamentos. Em uma inspeção mais de perto, alguns desses carros parecem não se mover há algum tempo. Ok, vamos checar os outros andares. Novamente, há muitos carros, mas isso também está ali há 1 minuto. Este também. Depois, após uma observação mais atenta, ele notou que as tags dos carros estavam anos fora da validade. Em vídeos posteriores, ele mostrou a infestação de cobras no prédio, evidenciando a falta de manutenção e o aparente abandono do local. O sumiço das tensões intensificadas do Flyer, com os encontros de Cody com moradores evasivos nutrindo a paranoia. Há teorias sobre o que está ocorrendo. Especula-se que pode ser um prédio corporativo utilizado apenas quando necessário, caso contrário, é deixado como está. Outra teoria é que tudo isso é falso e ele armou tudo, o que não me surpreenderia. Mas não vi uma explicação para os carros cobertos de poeira, que parece ser a parte mais convincente da história. Ele também tem uma reputação em jogo, então não sei se vale a pena forjar tudo. Cody mantém presença ativa no TikTok, oferecendo conselhos jurídicos aos seus 447 mil seguidores, enquanto navega pelo enigmático mundo do Mangate, apesar de teorias que vão do prático ao especulativo. Então, essa é uma pessoa muito repugnante, que inicialmente estava postando no Omegle, e mais tarde também criou uma conta no TikTok. Em sua conta, ela exibia animais esfolados, queimados, seus esqueletos, entre outros. Agora, isso pode ter sido um imitador, pois não há como confirmar com certeza se esta era a conta original, mas a conta estava ganhando bastante tração. Estava recebendo denúncias em massa, resultando no banimento da conta, mas há mais um ponto interessante. Segundo alguns usuários, a pessoa por trás dessas contas foi acusada e está na prisão agora. Mas inicialmente parecia ser apenas um boato, pois não havia confirmação. As atividades dela pareciam ter cessado e a polícia estava envolvida, revelando sua identidade.
19 anos de Indiana, vendia vídeos de crueldade animal na internet. O processo de obtenção dos animais também é muito cruel. Ela se esforçava para procurar famílias que estavam doando seus animais de estimação de graça. Ela filmava vídeos com os animais que pegava. Ela foi condenada a 30 meses de prisão e 5 anos de liberdade supervisionada. No total, o Federal Bureau of Investigation conseguiu recuperar 3 cachorros, 12 gatos e vários répteis de sua casa. Todos estavam bem no momento do resgate. A sentença parece muito branda. Não tenho certeza se esta é a única consequência que ela enfrentará, pois antes, 7 anos de prisão, uma multa de $250 mil e 3 anos de liberdade supervisionada estavam em jogo. No entanto, ela aparentemente fechou um acordo por apenas 30 meses de prisão, o que parece ser a pena mínima. O TikToker Adam Risk encenou um falso sequestro de sua namorada, um gesto que parecia romântico, mas logo gerou debates nas redes sociais sobre os limites do humor e as implicações éticas da criação de conteúdo online. No início, as brincadeiras eram inofensivas e chamaram muita atenção. Todos vocês podem fazer isso. A questão óbvia é se isso não é falsificado ou encenado. Se ela aceita, é um acordo meio a meio e saudável. Se recusa categoricamente, é embaraçoso. Coisas assim podem te colocar em uma situação desconfortável, onde você se sente pressionado a concordar, caso contrário, se tornará impopular com as pessoas ao redor. Adam elevou o pedido de casamento a outro patamar ao encenar um falso sequestro. Novamente. Muitos questionaram se a namorada consentiu genuinamente em participar da pegadinha e se preocuparam com a desconsideração ao seu bem-estar emocional. Além disso, pegadinhas assim não são raras, infelizmente. Pegadinhas de falsos reféns e assassinatos, onde a pessoa que está sendo enganada não tem ideia do que está acontecendo, já aconteceram algumas vezes. Essa foi uma pegadinha do youtuber Sam Pepper, onde o cara enganado pensou que seu amigo acabou de ser executado ao seu lado, enquanto ele mesmo estava amarrado na cadeira, sem saber o que estava acontecendo. Isso é completamente insano e pode traumatizar alguém por toda a vida. Surpreendentemente, a pegadinha do Adam foi bem recebida, com muitos comentários pedindo que vire tendência e achando engraçado. Mas é o TikTok. As pessoas são meio sem cérebro, de qualquer forma. Marie e Oliver Snow, ou Snow, a rainha da alma, também conhecida como Yandere Freak, era uma TikToker com cerca de 1,5 milhão de seguidores. Ela era conhecida por fazer cosplay, mas também por algo muito mais sinistro. O termo cosplaying é familiar para a maioria, mas deixe-me explicar. As pessoas se vestem com fantasias e ou usam maquiagem para representar personagens de anime, manga, videogames ou filmes. Geralmente, eles não apenas se assemelham aos personagens, como também os imitam. Ela faria inúmeros TikToks vestida como alguns desses personagens, principalmente pelo que eu posso dizer, animes ou filmes, mas de maneira nenhuma eu sou um especialista, nem isso realmente importa. Chegando à parte sombria da história dela, ela e um amigo viajaram para o Texas. Eles filmavam TikToks em um cemitério, dançando sobre os túmulos e sendo extremamente desrespeitosos. Em resposta às críticas que recebeu, ela disse que tinha permissão para filmar lá, sem realmente entender por que poderia ser moralmente errado fazer o que ela fez. Além disso, contrariando as alegações dela, o superintendente do cemitério escreveu uma mensagem negando que ela tivesse permissão e que tomaria medidas legais caso ela aparecesse lá novamente. Snow não se importava com as críticas. Ela fez questão de zombar ainda mais de toda a situação.
Ela também iniciou um GoFundMe, alegadamente para gatinhos doentes, mas apenas usou o dinheiro para si, o que é obviamente ilegal, já que é fraude. Vamos avançar para o dia 17 de janeiro de 2021. Uma garota chamada Helen, 5 outros amigos e Snow estavam no apartamento deles. Eles estavam bebendo bastante. Snow também estava fumando maconha. Snow e um amigo estavam na garagem, onde ela achou uma pistola de um ex-namorado deles. Acho que você sabe onde isso vai dar. Ela levou consigo para o quarto. Lá, todos eles estavam assistindo a um filme, e Snow teve a ideia de tirá-lo e brincar com ele. Um amigo sugeriu que ela usasse isso nela mesma, e Snow ergueu a cabeça, mas logo abaixou novamente. Helen quis participar e pediu a Snow para fazer o mesmo com ela. Snow apontou para ela e desta vez puxou o gatilho de fato. E infelizmente funcionou. Depois que a polícia chegou, Snow e seus amigos alegaram que não sabiam que estava carregada. No hospital, Helen mal sobreviveu, mas houve quase nenhuma atividade cerebral, o que causou sua morte 2 dias depois. O mais surpreendente é que Snow Juice continuou postando no TikTok normalmente após a morte de Helen, e na faculdade dela, ninguém conhecia os reais detalhes do ocorrido. Honestamente, isso teria sido uma entrada perfeita no meu vídeo de usuários do TikTok banidos, porque os TikToks que ela postou após tirar a vida de Helen são super nojentos. Temos que esconder o corpo. Não tem queijo e biscoitos na prisão, Cromit. Você vai me ajudar a esconder o corpo? Não há um único sinal de remorso. Ela nem foi banida depois de tudo isso, mas decidiu extinguir suas contas em todas as redes sociais, já que a notícia finalmente chegou à mídia mainstream. Além disso, após pagar uma fiança de $20 mil, Snow foi liberado. Porém, os promotores quiseram revogar a fiança em agosto de 2021, pois Snow violava as condições de liberdade. Ela não cumpriu diretrizes essenciais para que uma fiança permaneça em vigor. Mas como já estabelecemos até agora, Snow não parece se importar com nada. A próxima audiência no tribunal ocorreu em 21 de outubro de 2021 no 230º Tribunal Distrital Criminal do Condado de Harris, apenas para troca de provas. Não há data de julgamento para este caso. Já se passou 1 ano e não há mais nenhuma informação. Uma TikToker compartilhou um vídeo mostrando sua interação com um invasor que adentrou seu apartamento no 2º andar, enquanto ela dançava. Nas filmagens, o homem não é visível inicialmente, mas aparece na segunda metade do vídeo. Alexa, desligue. Quem é você? Quem? É você, por favor, saia. Por favor, saia. Não, por favor, saia. Sim. Quem é você? Por favor, saia do meu apartamento agora. Por favor, saia do meu apartamento agora mesmo. Saia. Saia. Alô? Por favor, entre. Pode-se ouvir o homem perguntando coisas como: "Eu sou seu amigo?" E "Você tem certeza?" quando ela respondeu que não era amiga dele. No final, ela bateu na porta do vizinho e correu para dentro. Houve algumas atualizações neste. O primeiro tem música com direitos autorais, então deixe-me explicar. Ela basicamente diz que está à procura de uma casa segura desde o incidente e compartilhou o nome do invasor. Trata-se de um homem chamado Angel Moises Rodrigues Gomes. Este homem tem 36 anos e foi preso pela Alfândega e Imigração dos Estados Unidos da América. Ele foi considerado culpado de 5 acusações. Ela disse ao BuzzFeed que nos dias após a invasão, Hannah descobriu que o homem morava no prédio em frente ao dela. No dia seguinte, ela relatou o incidente ao escritório de locação, que o convocou para interrogatório. Quando seu relato não coincidiu com as evidências em vídeo de Hannah, a polícia o convocou à delegacia. Ele praticamente se entregou ao admitir ter escalado minha varanda, mas mentiu dizendo que foi convidado a subir. Ela ainda diz:
Várias mulheres no prédio de Hannah disseram a ela que também tiveram encontros desconfortáveis com os mesmos homens. Para mim, esse vídeo viralizar é uma forma de justiça, ela disse. Ele não vai conseguir se safar do que fez, e isso me faz sentir um pouco melhor. No entanto, ele ainda é um perigo. Ele ainda está andando livremente, e isso não está certo. Ela também está fazendo aulas de mix de martial arts para autodefesa. Há uma última atualização que posso mostrar na íntegra. Outro dia eu dei uma entrevista no programa do Dr. Oz. No início eu estava muito animada. Eu pensei que seria ótimo, não foi nada como eu esperava. Resumindo a história, o cavalheiro do programa, ela acaba dizendo o quanto eu fiz um péssimo trabalho lidando com a situação com o meu intruso, falou sobre todas as coisas que eu fiz errado, e então o que me incomodou foi que ele passou muito tempo mostrando toda essa merda de segurança e apenas pequenos dispositivos que você pode usar ou comprar um, e então termina o segmento com mantenha-se preparado, não assustado. Então eu só quero aproveitar isso agora. Eu posso falar. Mantenha-se preparado, não assustado. Compre uma arma de fogo, aprenda a usá-la, faça algumas aulas de autodefesa e assuma o controle de sua vida. Não seja um cordeiro. Deus abençoe todos. Quero dizer, se você tem assistido aos meus vídeos por algum tempo, deveria ser óbvio que uma campainha com câmera ou câmera circuito fechado de televisão ao redor da sua casa são definitivamente um investimento que vale a pena. Mas culpá-la especificamente pelo que aconteceu é realmente estranho. Não verifiquei todas as entrevistas pessoalmente, mas se ela está dizendo a verdade, então definitivamente não é culpa dela. Porém, esse foi o último clipe dela atualizando sobre o assunto, estando inativa no TikTok desde então. Para mais conteúdo sobre o TikTok, clique aqui. Obrigado a todos que estão apoiando no Patreon. Isso realmente ajuda muito.